Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao GPMcast, um raio-x da história. Eu sou Milena Cardoso, estudante de medicina da Uniderp. Eu sou a Luísa Barros, estudante de medicina aqui também. E hoje nossa convidada é a doutora, professora Luciene. Professora, conta um pouco mais da sua trajetória na medicina, como foi a sua escolha da especialidade. Bem, é um prazer, primeiro, agradecer esse convite, né? Mas, assim, eu decidi ser médica ainda na infância. Eu sou capixaba, do Espírito Santo, e durante um trabalho na igreja de resgate de pessoas que sofreram, né, de alagamento, meu pai fazendo isso e eu acompanhava, né? E eu via as discussões deles. Nós temos isso, aquilo, mas o que estava faltando? Está faltando um médico para ajudar aqui. Inclusive, eu consigo me ver lá naquele momento. Quando eu crescer, eu vou ser médica. E desde então, eu vinha alimentando esse sonho, né? E aí, quando eu cheguei, na minha época, era 2º grau, né? Tinha o ensino profissionalizante e aí tinha o técnico de enfermagem. Aí eu fiz o técnico de enfermagem, trabalhei um tempo nessa área, aí até que fui aprovada no vestibular para medicina na Universidade Federal do Espírito Santo e aí concluí minha graduação lá. E o que fez a senhora escolher ginecologia? Teve alguma motivação específica, alguma situação que a senhora passou? Eu fazia um estágio à parte do curso de medicina, né? Haviam vários hospitais que hoje vocês têm muito pressão, né? Igual aqui na maternidade. E eu tinha um hospital, o Hospital Evangélico, em que eu fui aprovada para essa área. E comecei a fazer. A princípio, eu pensava em fazer endocrinologia, que eu amo, né? Vocês nem perceberam, né? Mas depois acabei me conduzindo. Eu sou apaixonada pela obstetrícia. Eu acho lindo o nascimento. Sim. Eu sempre me emociono muito. E aí acabei seguindo, prestei provas, né? Para a residência e acabei concluindo em ginecologia e obstetrícia. Ai, que legal. E teve algum momento na faculdade, assim, que foi determinante para você escolher ginecologia, um professor, alguma coisa que você tenha estudado, ou da vida mesmo, alguma coisa que você tenha participado? Não, dentro da cadeira, um professor que me inspirou, não. Eu tive inspiração nesse estágio mesmo, diversos momentos em que, de vivência com as pacientes, né? Sim. Aquele momento, né? Até criança em sofrimento e você conseguir, né? Uma boa resolução de uma gravidez de alto risco, então aquela emoção tomou conta de mim, né? Sim, que legal. E aonde foi a sua graduação? Na Federal do Espírito Santo. Caramba, e a senhora morava lá por um tempo? Como que foi? Mudou Não, pra cá? eu sou nascida de lá, né? Acabei, depois eu fiz a residência em Brasília, né? E depois eu fui para São Paulo, aí eu já estava casada, né? Fiquei um tempo no hospital do câncer e fiz patologia cervical. Aí quando eu estava na Escola Paulista de Medicina, meu marido foi convidado para vir para cá, né? Por um colega, o Marcelo Cury. E aí viemos conhecer, vimos que a cidade era muito mais tranquila, né, do que São Paulo. Com certeza. Apesar de, sim, que tudo de ponto se encontra em São Paulo, mas chega um ponto que você vai cansando, né? Você quer uma vida mais tranquila. E aí optamos por vir para cá. E aí eu tive que começar do zero, né? E aí o professor José Júlio me falou, que nós chegamos aqui em 2007, aí me falou que a Unidep estava com um curso de capacitação para professores. E aí eu vim para cá, participei desse curso de capacitação.
Ah, que legal. Foi logo no início, né, da instituição, assim, do PBL. Foi recente, não foi? Que você veio para cá, teve a capacitação? Já existia, né, Já porque é de existia? 2000, né, mas para mim tudo era Foi. novo, Uhum. porque até então eu convivia sempre no tradicional, Caramba, né? Então eu lembro muito bem que foi muito chocante a primeira tutoria, que a capacitação era em forma de tutoria igualzinho de Nossa. vocês. Então eu me lembro de ficar sentada, só olhando para um lado, olhando para o outro, vendo toda aquela dinâmica. Era o Toninho, Uhum. a Fabrícia, né, conduzindo todo aquele processo, a professora Tânia Salum, e eu me perguntando assim, o que é isso? Onde eu estou? Porque eu não estava entendendo nada daquilo ali, daquele processo de metodologias ativas. Foi meu primeiro impacto. Uhum. E eu sou uma pessoa que não consigo ficar quieta, principalmente ficar sem falar, né? E principalmente sem saber nada, né? Aquilo me incomodou muito, como eu não sei nada do que está rolando aqui. Aí final, né? Eu pedi o material pro Toninho, para Fabrício, tudo, e aí mergulhei em todo esse processo para saber como é que era, o que era a metodologia ativa, como é que era trabalhar, e aí fui toda a história, em suma, me apaixonei pelo método. Eu falei assim, gente, é isso, né, que eu sempre detestei decorar, né? E eu falo, vocês têm que entender o processo, né, porque se você decorar, você vai esquecer. Sim. E aí me apaixonei e aí tô até aqui, até hoje aqui, né? Que legal. E durante, assim, a senhora entrou, né, em 2009, quanto tempo a senhora demorou para chegar na coordenação de saúde da mulher? Porque a senhora é um clássico aqui na faculdade, né? Matéria Você clássica. sabe que eu não lembro mais quando foi que eu comecei. Eu lembro que foi do Odilei, que era o coordenador, mas quando eu entrei era a Luciana Couvre, que era a coordenadora. Depois eu não lembro se teve outra pessoa, e aí foi o Odilei, e aí eu acabei assumindo. E como foi essa primeira experiência com a primeira turma? A senhora teve algum desafio? Sempre é muito difícil, principalmente porque as turmas são diferentes, são pessoas diferentes. E a gente como professor, né, quer dizer, que eu estou como professora, a gente não tem um preparo pedagógico. Nós somos profissionais, né, no caso médicos, no meu caso, que vem, tá? Estou dividindo com vocês a minha expertise nisso. Mas assim, todo esse processo pedagógico nós não temos. E ao longo do tempo eu fui me questionando. Então a professora Socorro já ouviu minha ladainha assim centas vezes, né? E esse meu incomodar, que eu achava que precisava ter alguém da pedagogia para nos preparar melhor, né? Porque assim, não dá para botar todo mundo numa caixinha e ensinar todos da mesma maneira. Então você aprende de um jeito, você aprende do outro. Mas quem que ensinou o professor também a ter diversos mecanismos, né, para poder utilizar? E por isso eu acabei indo para o mestrado em educação também. Então, aí o Elievson foi meu professor, o professor Salles, a professora Luciana, o que, assim, abriu meu horizonte e supriu essa parte desse vazio, né, do suporte pedagógico, né, do que é ser um professor mesmo, né. Então, acho que me ajudou. Então, quando eu comecei, eu era uma professora. Hoje eu já sou completamente diferente. Eu acho que realmente as minhas aulas estão melhores, eu consigo trabalhar melhor uma turma, que eu me desesperei a primeira vez, meu Deus, 203 alunos, né? E A nossa sai, tinha mais ou menos isso também, e flui, né? Foi. E fluiu, mas é todo esse suporte, e graças a Deus eu tive aqui, né? Então... Sim, e eu achei muito legal que você foi se preparando ao longo do tempo, mesmo assim tendo assim, uma dificuldade de lidar, né? A senhora mesmo falou,
Eu achei muito interessante e eu me identifiquei bastante com a parte que a senhora falou da tutoria. Por exemplo, eu também me assustei muito quando eu cheguei, porque eu não sabia ao certo como funcionaria uma tutoria. Só me falaram, você tem que ficar dentro de uma sala e tem que falar, e tem que participar. Só que eu não sabia ao certo. E eu também me identifiquei porque foi uma coisa que ao longo do tempo a gente vai valorizando, né? A gente vai vendo a importância, né, do método ativo na vida do estudante, assim. E agora, na questão dos métodos ativos, a gente está no meio de uma transição, mescla, né, de 2 métodos ativos aqui na faculdade. O que a senhora acha sobre isso, do TBL, como está sentindo em relação a esse método ativo novo agora? Então, dessa parte eu ainda não posso dizer muita coisa, porque o que eu sei ainda é muito na teoria, porque eu não estou nos módulos, né, temáticos onde estão utilizando os TBLs. Então, eu estou no módulo longitudinal, que basicamente nós continuamos com as mesmas metodologias, né, então os temas. Mas para eu poder dizer... Eu teria que vivenciar para enxergar as dificuldades, né, então, e os pontos positivos, né, que sempre tive. Sempre, todo começo é difícil, né, sempre a gente vai ter aquele choque, aquela nossa resistência, né, de mudar, né, sair da nossa zona de conforto. Mas depois a gente aprende tanto, né? E eu vejo isso. E a cada turma, o quanto que eu aprendo, né? Tava falando tanto que vocês me ensinaram esse último semestre, né? Como que eu aprendi aquilo ali. A gente aprende e a gente tem um retorno de vocês que é muito gostoso. Sim, foi muito bom mesmo. A senhora também nos ensinou muito, professora. Inclusive, muitos colegas nossos se inspiraram e voltaram mais para a área da ginecologia e obstetrícia por causa da senhora. Então, assim, uma grande referência para a gente, sem sombra de dúvidas. E, assim, eu queria saber se a senhora já havia pensado antes em ser professora ou você agarrou essa oportunidade da Uniderp e aí viu esse mestrado como algo a aperfeiçoar? Não, na verdade, assim, eu sempre dei umas aulinhas, né? Dava aula de reforço, né? Na época mesmo da faculdade. Depois, enquanto eu estava lá em São Paulo, né? Lá eu acabava dando aula, mas aí para médicos, né? No setor de colposcopia, eu fiz o curso lá, né? Fiz a prova, né? Também. E eu tinha que orientar, ajudava a coordenadora a orientar os colegas que queriam aprender a fazer colposcopia, aprender a realizar um CAF, né? Então, eu fiquei bastante tempo, gostava muito daquele. Mas era um trabalho voluntário que eu ficava lá. Depois fui para a Escola Paulista, que eu fiquei um tempo que era no setor de ortopedia. Nossa! Que era do curso de acupuntura com o professor já falecido, Dr. Isao Yamamura. Então, a gente fiz, mas continuei o ambulatório, que aí outros colegas que chegavam, você vai orientando, então fui bebendo dessa cachaça aos pouquinhos, né, que a gente vai gostando, né, provando. Então, quando eu vim para cá, eu pensei, não deve ser muito diferente. É diferente. Você ensinar para médicos é uma coisa, ensinar para estudantes de graduação é outra coisa. Eu estou para te dizer que ensinar para vocês é mais fácil do que você lidar com os médicos. Caramba! Mais fácil. E assim, a senhora, a gente sabe, né, que com o tempo as coisas vão mudando, principalmente as tecnologias, e nessa área da medicina mudou muita coisa. Em relação à ginecologia e obstetrícia, o que a senhora percebeu de mudança, assim, em atendimento ou em algum equipamento para ajudar? Olha, alguns protocolos mudaram, então, já falei para vocês isso em aula. Na minha época, diabetes, né, como é que a gente fazia o diagnóstico? 110 miligramas. Quer dizer, olha o quanto que mudou, né? 110 de jeito nenhum, né?
Então, muita coisa, na minha época, estava começando a utilizar, a falar de dopplerfluxometria. Não era algo que a gente encontrava. No hospital que eu fiz residência, nós tínhamos um aparelho de ultrassom para poder utilizar, né? E as imagens, meu Deus, se comparado com hoje, eu ficava, gente, como é que eu consigo ver alguma coisa aqui? Então, os métodos de imagem, agora, além de estar muito mais fácil da gente fazer, né, de ter, a qualidade melhorou também. Então, facilita também. Esse foi seu maior desafio, então, na área da ginecologia? Os métodos de imagem, os exames? Isso. Tanto é que eu fui fazer um curso, não para ser ultrassonografista, que eu queria enxergar, né? O que todo mundo... Não, aqui você vê tal coisa. E eu olhava assim, gente, não tô vendo nada, né? Eu falei, não, aí eu falei, eu fico me incomodada quando eu não sei alguma coisa. Então, fui lá, fui fazer, falei assim, não, agora eu consigo enxergar a imagem, entender onde é que tá cada coisa. Então, tudo certo. Não quero ser ultrassonografista, né? Mas eu quero entender o que eu estou solicitando, como interpretar o exame, entendeu? Que eu acho isso importante e cobro isso de vocês. Foi isso que a senhora ensinou pra gente mesmo. Porque você chega, tem um exame que está errado, por exemplo, né? Sim. Pode acontecer isso. Então, é importante o médico saber interpretar aquele exame. Sim, eu acho legal que aqui a gente tem bastante esse estímulo, né? Pra gente ter o gatilho de correr atrás do conhecimento, né? Eu acho que faz muita diferença isso. E um conselho, assim, pra gente aqui, que tá no início da faculdade, pro pessoal que provavelmente vai assistir também, o conselho que a senhora daria sobre esse despertar da carreira, o que fazer durante a faculdade e a graduação, que poderia ser diferencial pra gente decidir o que fazer do nosso futuro, qual especialização, enfim. Olha, é ficar aberto, tá? Porque algumas pessoas já chegam assim, com a cabeça fechadinha, né? Não, quero fazer aquilo. Não, fica aberto para poder perceber e continuar sempre estudando, vendo coisas diferentes. Seja investigativo. Não fica só naquilo do beabá, não. Vou lá, só tem que fazer essa anamnese, né? Tem muito isso, né? Faço lá só aquele paciente. Eu rodava pela enfermaria. Eu ia nas outras pacientes, eu conversava com outros, então você vai sabendo mais histórias, você vai sabendo, vendo casos diferentes, né? E aí como que você vai por outras vias, né? Participar mais, viver mais dentro daqueles lugares, estudar bem o caso do paciente, né? Não só aquele problema, mas estuda toda a vida do paciente, todas as medicações que estão utilizando. Ele veio aqui porque torceu um pé, mas é um paciente que é hipertenso, é um paciente que é diabético, já teve algum outro problema, você automaticamente já vai estudar para outras áreas, né? E quem sabe isso te dá um despertar, né? E sempre se atualizar, tá sempre buscando. Você fez uma pergunta ali, não sei, vai atrás, procura, né? E o não sei também pode ser uma oportunidade para pesquisa, né? Que Com certeza. Uma história do nosso grupo também, uma parte do nosso grupo, na verdade, é a pesquisa, né? Então... Não, isso, assim, coisa que vocês têm de diferencial, que eu não tive na minha época, era incentivo a pesquisa. E aqui, vocês já têm toda a orientação, né? Que eu acabei vendo mais no mestrado, né? E vocês já estão anos-luz à frente. Então, isso é muito legal, sabe? A cabeça da gente abre, começa a pensar. Nossa, é fantástico isso. E quando a gente entra na pesquisa, muitas vezes a gente encontra o que a gente não esperava. Então, torna ainda mais legal o processo, né, em si. Nossa. E em relação, assim, a senhora disse que é apaixonada pela obstetrícia. Qual foi o trabalho de parto que a senhora fez, participou, mais marcante, assim, da sua vida? Tem algum, assim, específico?
Tem mais alguns casos, a gente não pode compartilhar, né? Por causa do sigilo, né? Porque esse que me marcou tem alguns problemas éticos. Então eu não posso compartilhar aqui, entendeu? Mas os traumas, né? Os impactos também faz com que... Porque eu não sabia, né? Porque eu era estudante e eu fui estudar mais sobre aquilo, né? Então... Entendi. Sobre o que a Lu estava falando também, tipo, eu achei interessante que a senhora falou que passou por pacientes que se deparou com questões éticas, né? Uhum. Assim, um conselho que a senhora daria para esses estudantes que estão entrando agora, indo para residência, enfim, como lidar com isso, com essas questões, assim. Claro, tem muito do caráter, acredito muito que a senhora tenha um caráter muito bom, mas assim, como lidar sabendo que pode ter até pessoas importantes envolvidas, ou enfim, como lidar com isso. A senhora até aconselha membro do CRM, né? Enfim. Isso, ainda estou como conselheira no CRM, né? Sou atual vice-presidente lá, mas assim, primeira coisa, preencha prontuário. Escreve, né? Porque você fica tudo registrado ali. Siga o código de ética médica. Nós temos um código. Tem dúvida? Liga para o CRM, entre em contato com algum dos conselheiros, ainda mais assim, recém-formado. Está se deparando de algo que não é muito comum da vida. Liga para a gente. Isso não impede, não tem nenhum empecilho a gente responder, dar uma orientada. Por exemplo, está me perguntando alguma coisa mais, igual hoje. Vamos abrir aqui. Abrir o computador, entro numa resolução, vamos ver o que tem aqui de resolução. Tá aqui, isso então tem que seguir, é isso aqui, que nós somos obrigados a seguir as resoluções, tá? Então, tem dúvida? Consulta o CRM, consulta o CFM. Nós temos uma página, é só entrar lá, clicar, qual é o assunto, né? Clica lá, coloca o assunto, já vai abrir tudo o que tem ali. E vai lendo, né? Tem dúvida ainda? Fala com a gente, entendeu? O ruim é você tomar uma atitude e estando na incerteza, tá? Agora, acobertar coisa errada, de jeito nenhum. Tá? Então, viu, tá errado alguma coisa? Escreva, deixa anotado, tá? E examinar o paciente, tomar todas as decisões corretas. Verdade. E assim, em relação à sua família, como que a senhora consegue conciliar toda a sua trajetória com o seu marido, com seus filhos? Porque tem que ter um tempo, né, um equilíbrio. Como que é para a senhora esse processo? É uma coisa meio doida, né? Mas assim, o Vinícius, né, que foi o meu primeiro, ele cresceu aqui na faculdade, né? Porque eu o recebi numa terça, final do dia, na quarta-feira eu tinha atividade aqui, então ele já estava comigo aqui dentro da faculdade. Nossa. Comigo. Nós tínhamos que aplicar, lembra um OSCE, ele foi passando de mão em mão aqui, porque assim, como foi de um dia para a noite, eu não tinha uma babá, não tinha ninguém, né? Então, então ele cresceu aqui, conhece tudo aqui. Então, eles sabem. Se eu venho para a Uniderp, o que eu vou fazer, acompanhar diversas as aulas também. Eles sabem que eu amo isso aqui, então, para eu estar bem, eu tenho que estar aqui também, né? E, vamos dizer assim, eles entendem esse lado de ser professor, eles cobram também de estar mais presente, mas, ao mesmo tempo, assim, você não quer alguma coisa? Tem que pagar, tem um custo, né? Então, a gente precisa ensinar para eles que é
um trabalho, né? E gera um benefício para eles, mas que o momento que eu estiver em casa, eu estarei com eles, né? Então, pode não ter, assim, aquela presença igual era minha mãe, né? De estar o tempo todo em casa, mas o tempo que se está em casa tem que ter valor, tem que ser gratificante. E se não tem com quem eles ficarem, eles vêm comigo, né? Porque nem sempre a gente tem alguém para ficar, e agora que são 3, né? Então... eu lembro que nos sábados, quando a senhora vinha dar aula pra gente, eles vinham também, ficavam quietinhos. A senhora até brincava, né? Nossa, estão muito quietos. É raro, né? Porque os apelidos lá em casa são bem, né? O tal do bullying já começa em casa, né? Fala que é tempestade, né? Furacão, porque são bem agitados, né? Mas acho que é também meu perfil, né? Também sou agitada, também não paro, né? Toda uma dinâmica. Mas até para eles, ó, é assim, essa é a vida que segue. E aí o Vinícius está com 15 anos, ele acabou perguntando aí, já interessado. Aí eu pensei que vai querer fazer medicina? Não quero fazer medicina. Mas adoro as aulas do André, né? Suporte básico. Suporte básico. Né? Incrível. Aí eu falei que ele. Então, segunda-feira eu vou lá. que gosta de ver. Mas não se interessa por medicina. Só o Miguel que fala que quer fazer medicina. Já a Elisa fala que vai fazer veterinário. Vamos ver. Caramba, fazendo uma trajetória, então, 2009 a senhora entrou aqui na Uniderp, começou a se envolver mais com a pedagogia, né, dar aulas, mas antes disso já tinha um pezinho ali, dava aula para médicos, enfim. E como foi sua trajetória, assim, ao longo da Uniderp, funções que foi, assim, exercendo aqui dentro? A senhora falou que começou no HM, que era Isso, HM do 2º ano, que era diferente, aula, né? Isso, era anual. Então, as aulas eram mais na Santa Casa. Aí fazia tutoria também, né? Fiquei um bom tempo fazendo tutoria. Também fiquei no internato, né? Além do internato, eu acho que o único lugar que eu não dei aula foi no Pinesc e HG. O resto eu já... Caramba, rodei, né? De manhã nós falávamos assim, o Toninho, assim, nós somos bombril. Né? Então, você vai para uma HM 6 daqui um pouco, não, tá faltando um professor, porque assim, as pessoas adoecem também, tem intercorrência. Então, de repente, me vi numa central de hemodiálise, dando aula lá. Nós somos médicos, né? Então, isso não é um impedimento. Dentro de tutoria, já fiz tutoria para o 8º semestre, que é o 8º semestre. E volta aqui embaixo. Então, aí a gente até brinca assim, você foi reprovado, foi rebaixado, volta, né, para a tutoria. Mas o tutoria, para mim, é o mais difícil, porque tem que ficar quieta. Não consigo ficar quieta. Eu falava pro Zé Júlio, como é que você, quando eu assistia, né, como é que você consegue ficar quieta assim, ver que eles estão falando bobagem e não interferir, né? Enquanto no curso de capacitação. Mas você aprende isso também, né? E eu gosto de coisa mais dinâmica. Então, nas habilidades médicas, né, de estar ali com o paciente ensinando como é que é uma prática e tudo mais, já faz mais o meu perfil de estar neste movimento, né? Do que, mas hoje faço tutoria tranquilo. Caramba. Mas ficar quietinha. Deve ser complicado mesmo, meu Deus. E aí, ao longo do tempo, tipo, nessa trajetória da Uniderp, a senhora foi adquirindo funções extras além? A gente já comentou do CRM, faz alguma outra função, assim? Eu fui para o CRM já tem mais de 10 anos que eu estou lá, né? Acho que vai completar 12 anos, e eu tenho um consultório, né? Mantenho o meu consultório lá, né? Que eu falo que é o meu dia de relaxamento, porque eu fico sentada,
ar-condicionado, umidificador ligado, conversando com minhas pacientes, rindo, né? Não tem ninguém gritando, chamando mãe. Então é meu dia mais de descanso, né? Mas meu maior tempo é aqui, dentro da Uniderp, e toda a demanda do CRM, que é muita coisa. Nossa, eu imagino, meu Deus. Muita coisa. Eu sempre brinco lá com os funcionários. Parece que tem... na brincadeira, gente, não levar a mão. Assim, tem um pastor que fica lá escondido na porta falando, frutifica, Senhor, porque você faz todo o despacho. Aí você sai, volta à tarde, tem a mesma pilha ou mais de serviço. Gente, de onde que sai tanta coisa, assim? Mas o estado do Mato Grosso do Sul é grande, né? Então, é uma demanda. Então, quem pensa em entrar lá no CRM, achar que não vai trabalhar, é muito serviço. Nos explique como funciona, tipo, recebem as notificações, como que funciona? São notificações? Entram as denúncias, né? Então, as denúncias, a corregedoria, ela acolhe, né, essa denúncia, então vai fazer uma investigação, né? Então precisa saber, é um caso concreto, então tem que ter qual é o nome da pessoa, onde que aconteceu, para buscar o prontuário, né, que tem que ter provas ali. Então, quem que foi envolvido neste atendimento? Então, pede-se esclarecimentos para poder entender o que aconteceu, né? E aí é designado um conselheiro, relator, e ele vai relatar o que aconteceu e qual é a impressão dele, para ver se houve, na opinião dele, se houve alguma falha ética, né, por parte de um ou mais, né, médicos, né, nossa função aí só no caso de médicos. Se tem outros profissionais envolvidos, aí a gente tem que encaminhar para os conselhos específicos. E aí depois é levado esse relatório, é discutido em um outro grupo de conselheiros, e aí a decisão é conjunta, se aquilo vai para arquivamento ou se vai seguir em processo, para aí saber se realmente. Então, na fase de sindicância, a gente vê se tem indícios. Na processo, não. Aí, como tem indícios, aí a pessoa vai ter que se defender daquilo e colocar se ele não juntou provas de realmente, não, de sua inocência, que procurou fazer, tudo certo, né? Então, esse é um dos trabalhos, que é o trabalho judicante. Mas o CRM tem muito a função cartorial, que é muito documento, você tem que registrar o seu diploma, vocês vão formar, tem que registrar o diploma, seu registro de especialidade, outros documentos que você necessita, né? Tem a parte de educação médica, tem a parte de fiscalização, tem o setor de publicidade, né? A Codami, então tem muita coisa lá dentro, né? Que as pessoas nem têm ideia que funciona lá. Sim. E a senhora participa de todas essas etapas, desde a denúncia até a parte final, ou não? Não, hoje não. Hoje eu só estou na vice-presidência, né? Mas eu já fui corregedora, eu já fui secretário-geral, né? Então também já fui responsável pela educação médica, né? Então, como fui para diversos setores, você vai aprendendo, né? Como é que funciona ali, né? Logo que você chega, é impossível você saber tudo isso, né? Mas você vai aprendendo as coisas, ainda mais com os mais velhos, né? As pessoas que têm mais experiência. Igual foi aqui também. As nossas CPMs, né? Os outros professores compartilham suas experiências com a gente. Então, com isso, a gente vai ficando melhor também, vai aprendendo. Mesmo depois do CRM. Ai, que legal. Que é outra coisa que eu aconselho a vocês. Quando vocês ouvirem outros profissionais, principalmente o pessoal da enfermagem, viu? Que é quem fica ali o dia inteiro com o paciente. Tá? É verdade. A gente tem que ter um excelente relacionamento, respeitar eles, sim, e a gente aprende muito, tá? Com eles. E às vezes a nossa decisão vem através de ver, principalmente um profissional bom. Sim, verdade, verdade.
É muito importante esse relacionamento bom ali, né, com as pessoas, né. E aí, no caso, a senhora citou agora do CPM, poderia explicar também pra gente como funciona? O CPM é a nossa comissão de preparação do módulo. Então, os coordenadores dos módulos, agora nós nos reunimos, né? Por exemplo, o terceiro e o quarto semestre fazem a CPM junto. Então, todos os professores, o professor responsável pelo laboratório funcional e o professor responsável pelo laboratório de práticas integradas. Então, mais os avaliadores. Avaliador do terceiro, no caso, que eu participo, e o avaliador do quarto semestre. Então, cada módulo é discutido, né? Então, a gente lê os IAMs, todos, né, as queixas de vocês, os pontos positivos, as sugestões, e isso ajuda muito a gente ir melhorando, né? E aí todo mundo vai dando sua opinião, o que pode fazer, o que pode melhorar, o que dá para ser feito, porque às vezes tem coisas que não dá para ser feito, né? Quando vocês questionam, mais tempo no módulo de saúde da mulher. Mas não tem como, porque nós temos um calendário fechado, né? Seria o ideal, dá, mas isso não dá para, infelizmente, né? Aí a gente faz as consultorias extras, né? Para a gente poder... Ajuda bastante. Para ajudar, né? Porque a gente entende isso, Sim. que as queixas de vocês são pertinentes. Então, por isso a importância do IAM, vocês levarem a sério esses instrumentos. Ajudam, né? Pode não ter ajudado vocês ali, mas ajuda quem vem. E o próximo módulo que vocês irão, os que fizeram, vai ajudar vocês, né? Sim. E aí esse compartilhamento, alguma dúvida, alguma dificuldade, os professores vão dando sugestões do que pode ser feito, como pode melhorar, né? Teve uma dificuldade, já conhece algum aluno, tal aluno precisa lidar assim, 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 né? Então, os alunos de necessidades especiais. Então, a gente vai vendo, né, o que pode ser feito, né? O paciente tem, o aluno tem baixa visão, né? Gente, a gente não pode imprimir uma prova à parte com uma letra maior? É mesmo, né? Às vezes não está pensando, né? Fica aquela preocupação do que fazer. Gente, vamos fazer a prova, é a mesma prova, mas faz com uma letra maior. Já vai ajudar, muito legal. né? Mas você vai conhecendo cada aluno. E o outro professor, você já tive, estou tendo uma dificuldade. Aí o outro compartilha, não, é assim, assim, faz isso e tudo mais. Então, isso ajuda muito, né? Não só de preparação do módulo, mas lidar com aqueles alunos que a gente está encontrando alguma dificuldade. Ou está percebendo que o aluno mudou. Às vezes o aluno está com uma dificuldade temporária ali, está precisando de uma ajuda, mas não chega na gente para pedir ajuda, né? Então, o professor também faz esse movimento. Pode ir lá, estou aqui, posso te ajudar, posso te encaminhar para o GOI, né? Socorro, né? Se preciso. Mas, às vezes, nem lá a gente acaba invadindo a área da professora Socorro, né? E vai fazendo algumas ajudas, né? Umas técnicas psicológicas, né? Mas porque ela ensinou, né? Senão ela, a professora Lígia, né? A Carol, porque aqui no curso também a gente aprende com os colegas, né? Então, essa sensibilidade também vai desenvolvendo. Sim. E os membros são os próprios professores, assim, daqui da faculdade? Todos os professores são membros do colegiado, isso? Ou não, só do os colegiado do módulo? Não, do CPM. Do colegiado é específico. O colegiado seria outro... Os professores coordenadores, né? Entendi. E responsáveis. No papel, era para o aluno também, representante de turma, participar. Mas nós tivemos poucas vezes que os alunos participaram, porque estão sempre ocupados, a alegação, e acabam não participando. Mas o ideal é que tivesse realmente um aluno ali participando, que já passou pelo módulo, né, contribuindo oralmente. Eu
compartilhar essa experiência, né? Sim. Eles são chamados, aí não, às vezes não pode. Sempre esteve Sempre isso, né? esteve. Não sei nem como é que tá essa divulgação atualmente, mas vejo, né, que os horários de vocês... É uma loucura. E sempre a CPM é sempre às quartas-feiras pela manhã, né? Entendi. Então, tem que ver se agrade, né? Sim. Então, não cabe para todo mundo. E é diferente do colegiado, que é outro... É diferente do colegiado. O colegiado já são outros integrantes, entendi. né? Que aí vão deliberar por determinadas demandas, né? Solicitações. A senhora também faz parte Não, do... Ah, não, tá, só do não CPM. faço, não. Não são Já professores deu. daqui, então. Do Podem colegiado? ser... Não, do colegiado são professores daqui, e aí a obrigatoriedade de ter também participação dos discentes. Ah, tá, entendi. Tá? E teve alguma experiência marcante durante a sua docência aqui no Uniderp? Algo positivo, algo que te trouxe, assim, um reconhecimento diferente, uma sensação diferente, ou no HM, ou no módulo? Você tá querendo me fazer chorar, né? Ainda bem que eu não vi de maquiagem. Assim, eu tive vários momentos marcantes, em que eu senti o apoio de estudantes, né? Principalmente na primeira adoção e depois na segunda adoção, né? De quanto que os alunos me apoiaram, os professores, que eu amo, os professores aqui. Eu acho que o maior tesouro que a Uniderp tem é o grupo de professores que nós temos aqui. Pessoal engajado, que ama o que faz realmente, tá? E são amigos, que a gente pode se apoiar. Mas, nesse último semestre, foi muito difícil para mim. Então, vocês estavam lá comigo. Minha mãe, a fase de adoecimento da minha mãe, eu tive uma queda grande nessa época também. Foi a primeira que eu tive das quedas que eu tive em seguida. Além da cirurgia da coluna que eu passei, e acabei minha mãe falecendo na quinta-feira, e eu ia começar o módulo de vocês na segunda-feira. Então, já o meu emocional dali, passar por essa transição. Aí, em seguida, meu filho foi para a UTI, ficou na UTI. Aí, mais uma outra rasteira. Em seguida, tive uma outra queda. Eu lembro que no dia eu só pensava assim, eu preciso dormir, eu preciso dormir. Eu estava tão cansada. E aí o piso molhado, quer dizer, uma série de fatores, né? Você já não está prestando atenção, tudo. Um sapato que não tem antiderrapante, outra queda, machuquei de novo, né? E eu então chegava para as consultorias tão cansada, tão esgotada, e saía de lá, parece que alguém tinha me dado um energético. Mas aquela recepção de vocês sempre tinha. Professora, a senhora está precisando de alguma coisa? Um cafezinho, professora? Uma água? Um bolinho aqui? Ah, professora, nós fizemos uma corrente de oração pela senhora. Ah, nós oramos para a senhora. Ah, um tercinho, um negócio. Então, esse acolhimento, gente, porque a gente tem uma vida, tem um sofrimento. E foi tanta troca de energia boa que, assim, eu chegava cansada, eu saía renovada, cheia de energia e pronta para mais outra, assim. Então, aquilo que a princípio parecia um sofrimento foi tão tranquilo. Aí eu olho assim, como é que pode ter sido tão tranquilo assim? Foi uma avalanche de coisas. E eu passando bem, estava com dor ali local na perna, mas aqui no coração me sentia tão aquecida. Então, assim, eu sou muito grata. E compartilhei com outros professores, fiz questão de ir lá na coordenação, falar para o coordenador o quanto eu sou grata a essas experiências que eu tive e estou tendo ao longo desses anos, sabe? Então, a gente aprende muito, né? Vale a pena se doar, né? Que a gente tem esse retorno.
Deus me botou vocês no meu caminho, né? Assim, não, vou te dar as pedras, mas vou te dar o suporte para poder superar. Sim. Isso não tem preço. A gente também é uma oportunidade, né, Lu? Pra gente agradecer. Ai, calma. Pra gente agradecer a senhora. Eu não posso nem deduzir o sentimento que passou. Foram perdas muito grandes e momentos muito difíceis. E a gente sentiu muito, fez uma corrente muito forte mesmo de oração. Corrente positiva, né? E a gente quer muito te agradecer em nome da turma 31. Em nome da turma 31, por todo o apoio, mesmo que nesse momento difícil a senhora não deixou de fazer a gente sorrir, de ensinar muito, a gente aprendeu muito com a senhora também. E a gente é muito grato por isso, eu sou muito grato por isso, agradeço muito por todo o seu ensinamento, foi muito importante para mim e para nossa turma, acredito muito. Foi um módulo que a gente viu que realmente era além de um módulo, que tinha uma pessoa ali atrás, que tinha uma mãe, que tinha, uma mulher mesmo que tinha sentimentos. E geralmente os coordenadores, os professores dão aquela aula, palestra, vão embora, tira dúvida. E a gente via, parece que a gente sentia o que a senhora estava sentindo, sabe? Mesmo que, né, não dava realmente para sentir, mas a gente entendia de tanta forma que a nossa sala, até no grupo da sala, não, gente, vamos chegar mais cedo, vamos receber ela bem, tipo, foi algo recíproco, que a gente se sintonizou ali na sala, né? Não foi nem forçado, né, Mia? A gente realmente entendeu com poucas palavras que a senhora disse pra gente, a gente não sabia da situação quando a senhora chegou, mas, assim, aquilo bastou, e isso foi um motivo de muita inspiração para nossa turma, para muitos colegas seguirem a ginecologia. Eu não gostei da área, mas assim, eu saía da sala encantada, juro, professora. Eu ficava, gente, ela tá passando por tudo isso, ela vem aqui dar uma aula impecável. Ela não tem dificuldade em ensinar, sabe? Então, eu, assim, depois que passou o seu módulo, eu pensei que se eu for metade da médica que a senhora eu serei muito satisfeita, porque impecável, professora, de verdade, assim. Eu sou muito grata porque eu nunca passei por uma experiência dessa aqui dentro e eu acho que foi uma energia, assim, global, assim, na nossa sala e com a senhora. Foi um carinho, assim, sem forçar mesmo. Foi algo, assim, muito natural que aconteceu. Então, realmente, foi muito marcante para mim. E eu sou muito grata à senhora também, a prova da senhora também, impecável, professora, que prova, nossa, eu lia cada alternativa, eu pensava, nossa, a Luciene pensou em cada palavra para pôr aqui. Então, o cuidado que a senhora tem, os detalhes, a atenção que a senhora deu pra gente, foi, assim, impecável, assim, sem palavras. Concordo muito. Nossa, e eu quero que vocês, assim, na vida de vocês transportem essa humanidade que vocês têm, sabe? E multiplique, porque é isso, o cuidado com o paciente. O paciente quer receber isso. Sim. Isso que eu recebi de vocês, eu falei, gente, eles aprenderam que a gente está lá desde o primeiro semestre falando, né? Esse cuidado, esse carinho, essa atenção com o paciente, sabe? E eu recebi isso de vocês. Então, eu sei que nós conseguimos plantar lá a semente e isso está frutificando. Sim, com certeza, e vai dar uma árvore linda. Com certeza. Muitos frutos. Ficamos muito felizes. Agora, a gente está chegando quase ao fim, né? E vamos fazer um bate-bola? Pode fazer? Então, professora, só para dar uma descontraída, né, depois de algumas emoções. Sim. Eu vou falar algumas palavras e aí você fala a primeira coisa que vem na sua cabeça. Pode ser? Um livro. Ai, o nome da rosa. Uma inspiração. Deus. Uma comida. Ai, a minha moqueca capixaba. Senhora cozinha? Cozinha bem? Sim. Nossa, aí, hein? Eu queria provar, mas... Um lugar. Vitória. Vitória, Espírito Santo. Um filme. Ai, agora... Eu sou péssima em nomes de filme. Algum lugar do passado. Um sonho. Ver meus filhos se formarem. Um objetivo. Uma velhice tranquila. Um bom
objetivo. É difícil nesse país, né? É, verdade. Bom, chegamos ao fim do nosso podcast de hoje. Agradeço a sua presença ilustre, foi muito importante pra gente. Eu que agradeço, gente. Foi um privilégio, professora, ser sua aluna e estar aqui agora entrevistando. Eu acho que é o combo perfeito, né, desse semestre. Verdade. Ai, gente, só a fase do chorar. Ai, mas, nossa, muito obrigada, sabe? Vocês me receberem aqui. Eu falei que eu ficava com vergonha e tudo mais, né? Tô suadinha. Foi muito bem. Aqui. Nossa, arrasou. Mas obrigada, tá? Tá bom. Continuem, viu? Muito legal isso aqui. E é isso, gente. Muito obrigada.